Após uma vitória importante na Toca da Onça, o Amazonas embarca para mais um desafio fora de casa. Vem comigo em mais um conteúdo de pré-jogo aqui na Esporte Manaus TV. Fala pessoal, Matheus Pereira na área, e antes de trazer todas as informações do próximo compromisso do Amazonas na Série B do Campeonato Brasileiro, eu te convido para se inscrever aqui no nosso canal, aqui na Esporte Manaus TV, que você já conhece, sabe que tem bastante conteúdo do esporte amazonense e do futebol amazonense. Todos os pré-jogos aí do Amazonas na Série B estão disponíveis aqui no nosso canal. E claro, também deixa o like nesse vídeo que ajuda demais o nosso trabalho. Vamos nessa! Pois é, pessoal, como eu falei lá no começo desse vídeo, o Amazonas tem mais um desafio fora de casa pela Série B, duelo válido aí pela 14ª rodada da 2ª Divisão Nacional. Dessa vez a Onça Pintada vai encarar o Novo Horizontino fora de casa, lá no Jorge Ismael de Biase, lá em Novo Horizonte. A bola rola neste domingo a partir de 6 horas da tarde, no horário de Manaus, 18 horas no horário de Manaus. E você confere todos os detalhes assim que a bola parar de rolar no portal Esporte Manaus e também nas nossas redes sociais. Mas vamos nessa para falar desse confronto. São duas equipes que já se conhecem, já se enfrentaram na temporada passada. Inclusive a Onça Pintada continua invicta diante do Tigre. Em 2024 a equipe amazonense conquistou um empate jogando fora de casa em 1-1 e aqui em Manaus venceu por 1-0. Agora vamos começar a falar especificamente de cada um dos times. Eu começo, claro, com o Amazonas, que é o nosso representante aqui do nosso estado. A Onça Pintada vem de bons resultados jogando aqui na capital amazonense. Conquistou a 3ª vitória seguida na rodada passada. Uma virada importante sobre o Vila Nova, acabou conquistando aí os 3 pontos após vencer por 2-1. E esse resultado fez com que o Amazonas desse uma respirada. Ainda não saiu do Z4, mas conseguiu ali somar pontos importantes. Hoje o Amazonas é o 17º colocado com 13 pontos somados. E o que é que o Amazonas precisa para sair dessa zona incômoda aí? Simples, vencer a primeira fora de casa. Essa é mais uma oportunidade que a equipe amazonense vai ter, dessa vez diante do Novo Horizontino. O Amazonas tem a chance de conquistar os primeiros 3 pontos longe de seus domínios. Agora vamos falar especificamente sobre o time do Amazonas. O Amazonas tem alguns desfalques para essa partida, começando pelo goleiro João Lopes, que já está fora há algumas partidas. Ele tem um problema ali na posterior da coxa direita e provavelmente vai desfalcar o Amazonas mais uma vez. Outro que pode desfalcar o Amazonas também é o lateral Nilson Castrilhon, que já ficou de fora no último jogo contra o Vila Nova e é dúvida para essa partida contra o Novo Horizontino. Ele tem um problema na parte anterior da coxa. Ainda no departamento médico, a gente passa a falar agora de jogadores que já estão no processo de transição para voltar ao campo. Eu começo essa lista falando do goleiro Renan, que tem um problema na panturrilha esquerda e já está aí nesse processo de transição. Outro que está em uma situação parecida é o lateral direito Carlos Acapo, que está há bastante tempo fora de combate. Ele tem um problema na parte anterior da coxa direita e também está nesse processo. Outro que está há bastante tempo fora também está nesse processo de transição é o zagueiro Bruno Ramires, que tem um problema na parte posterior da coxa esquerda. Agora vamos para as boas notícias para o torcedor do Amazonas. O artilheiro Luan se recuperou de um edema na coxa que o tirou do jogo contra o Vila Nova e volta a estar à disposição do técnico Guilherme Alves. Pode ser uma opção importante aí no ataque da Onça Pintada. E falando justamente no Guilherme Alves, agora a gente confere a provável escalação do Amazonas. Pelo menos assim o treinador da Onça Pintada deve escalar a equipe amazonense para encarar o Novo Horizontino. Você já vê aí na sua tela. O Amazonas pode ir a campo com o goleiro Pedro Caracossi. Na defesa, a linha de 3 com Matheus Blade, Jackson e Rafael Vitor. No meio-campo, Tomás Luciano, Larry Vasquez, Robertinho e Fabiano. Mais à frente, Zabala, Kevin Ramírez e Luan Silva. É isso aí, pessoal. Essas foram as informações do Amazonas para mais um compromisso pela Série B do Campeonato Brasileiro. Agora, assim como foi no vídeo passado, eu passo a bola para mim mesmo, para falar sobre o Novo Horizontino, trazer todas as informações da equipe paulista e também informações de arbitragem e de transmissões. Vamos nessa para falar do Tigre, que vinha de uma fase muito boa, eram 6 partidas sem perder, acabou tendo essa sequência interrompida na última rodada, quando foi derrotado fora de casa para o Operário lá no Paraná. Apesar dessa derrota, o Novo Horizontino começou essa rodada ainda na vice-liderança da Série B com 25 pontos somados, ainda não perdeu dentro de casa, então vai ser um páreo duríssimo para o Amazonas. O retrospecto do Novo Horizontino jogando sob seus domínios aponta para 5 vitórias e 2 empates. E esse retrospecto que eu acabei de citar coloca o Novo Horizontino como o melhor mandante da Série B do Campeonato Brasileiro. De 21 pontos possíveis, a equipe paulista somou 17.
Agora vamos falar especificamente sobre o time do Novo Horizontino, que assim como o Amazonas, tem alguns jogadores entregues ao departamento médico. A lista do Novo Horizontino, inclusive, é maior do que a da Onça Pintada. Quem segue lesionado lá pelos lados do Novo Horizontino são Vitinho, Renato Palme, Natan Fogaça e Vagninho. Todos esses não reúnem condições de jogo para enfrentar o Amazonas. Agora, assim como o Amazonas, também tem alguns jogadores que passam pelo processo de transição e são dúvida para esse jogo. São eles, o Rafael Donato, o Léo Natel e o Robson. Todos eles passam por esse processo aí que eu acabei de citar. E com tudo isso que eu falei, a provável escalação do Novo Horizontino você já confere aí na sua tela. O Tigre deve entrar em campo com Ayrton no gol. Na defesa, Igor Formiga, César Martins, Patrick e Fábio Matheus. No meio, Jean Irmer, Marlon e Matheus Friso. Mais à frente, Pablo Diego, Bruno José e Ayrton Moisés. É isso, pessoal. Essas foram as informações de Amazonas e Novo Horizontino para o jogo deste domingo. Relembra você, a bola rola às 6 horas no horário de Manaus. Agora eu passo para falar sobre a arbitragem desse confronto, que você já confere aí na sua tela também. Quem apita a partida é o árbitro do quadro do Distrito Federal, Sávio Pereira Sampaio. O VAR dessa partida será Daniel Victor Costa Silva, de Minas Gerais. Já chegando na reta final do nosso vídeo, eu passo para falar sobre a transmissão dessa partida. Você já sabe, você que acompanha os conteúdos aqui na Esporte Manaus TV já sabe que todos os jogos do Amazonas são transmitidos pelo serviço de streaming Disney Plus, que é um serviço pago, a gente já explicou por aqui, você paga mensalmente para acompanhar aí todos os jogos da Onça Pintada na Série B do Campeonato Brasileiro. Mas claro, você que não tem acesso ao Disney Plus, pintou o gol do Amazonas nessa partida, você confere nas nossas redes sociais, então já aproveita para seguir a gente aí lá no Instagram, no TikTok, aqui no YouTube mesmo, se você ainda não é inscrito, e nas demais redes sociais, porque a gente vai estar atualizando lá em tempo real. E claro, a matéria, assim que a bola acabar de rolar, você confere também no portal esportemanaus.com.br. É isso aí, pessoal. Mais um conteúdo de pré-jogo para conta. Aproveito para reforçar o convite que eu acabei de fazer para você continuar acompanhando nosso trabalho nas outras redes sociais e também não deixar de acessar o portal esportemanaus.com.br, porque você já sabe, Esporte Manaus é diferente.